Salve, salve! Seja muito bem-vindo. Eu quero bater um papo descontraído com você. Tô aqui com a minha aguinha já, porque eu vou falar um pouco e eu espero que você escute com atenção. Você tá aqui nessa página vendo esse vídeo por um propósito. E ele é simples. Você sofre na hora de estudar. Ou você não sabe estudar, ou você não tem resultado, ou é um sofrimento estudar pra você. Deixa eu começar te fazendo uma pergunta. O que você acharia de se eu falasse pra você que é possível você aprender absolutamente qualquer coisa, qualquer assunto de qualquer matéria, independente do nível estudantil que você esteja nesse momento? Você pode ser o pior aluno da sua sala, você pode ter imensas dificuldades de aprender matemática, por exemplo, física, química, mas se você seguir um treinamento em 5 simples etapas objetivas, diretas, você pode aprender qualquer coisa, qualquer assunto de qualquer matéria. Se eu falasse isso pra você, você acharia um tremendo absurdo? Provavelmente sim. E aí você pensaria, nossa, isso daí é impossível, eu sou muito ruim, ou não tem como, isso daí é fora da realidade. Tá, deixa eu contar uma historinha pra você. Quando você tava na escola, você não aprendeu a estudar. Só o professor chegava na sala de aula, colocava uma tonelada de conteúdo no quadro e você simplesmente tinha que estudar. Ele falava, ó, tá aqui o assunto, estudem. E aí a escola premiava os melhores alunos. Na verdade, cara, isso é um grande absurdo. Eu sempre fui contra esse tipo de esquema para aprender, mesmo porque ele é extremamente ineficiente. Deixa eu me apresentar primeiro para você. Eu sou o professor Caio Bentes, eu sou professor de física e matemática, as matérias que você tem mais dificuldade, que a grande maioria dos estudantes tem mais dificuldade, mas eu também trabalho com reprogramação estudantil. Caio, o que é uma reprogramação estudantil? Reprogramação estudantil funciona da seguinte forma: como eu falei para você, você foi para a escola estudar, mas nunca te ensinaram a estudar. Você foi para a escola reter informações, mas nunca te ensinaram a processar essas informações. Nunca te ensinaram a se organizar. Nunca te ensinaram a se planejar, a executar os seus estudos. E é justamente isso que eu faço. Há mais de 10 anos eu sou professor. E boa parte dessa jornada eu trabalhei com tutorias, ou as famosas aulas particulares. E a aula particular tem um detalhe muito interessante. O aluno só aciona a gente, ou o pai, os pais só acionam nós, professores particulares, quando a situação tá realmente periclitante, quando o negócio tá pegando fogo, quando o aluno precisa tirar 9, 10 e faltam 2 dias para a prova, ou quando o aluno está muito desesperado. E aí, com o tempo, eu fui atendendo esses alunos que estavam com desespero e eu fui percebendo que existia um padrão de desempenho. Ou seja, os alunos tinham muita dificuldade em pensar por si só, em aprender, em estudar, em executar o estudo. Eles tinham noção do que tinha que ser estudado, eles sabiam o que deveria ser estudado, mas tinham muitas dificuldades na hora de executar. Então, com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo, fui colecionando algumas técnicas e algumas maneiras de estudar para que esse meu aluno, ele tivesse melhores rendimentos em um espaço de tempo muito menor, que era muito apertado, geralmente era muito apertado entre os alunos. Então, o que aconteceu? Eu juntei todas essas técnicas e desenvolvi um treinamento Estudante Ninja, que é um treinamento onde eu te ensino a estudar da maneira correta, passo a passo, caminho das pedras, mastigado. Você não vai ter que ficar mais 4, 5 anos sofrendo para encontrar o jeito certo de estudar. Eu já reuni isso dentro do treinamento. E ele tem 5 pilares fundamentais: organização, planejamento, execução, análise e ajuste. Quando você desenvolve esses 5 pilares, você se torna um estudante eficiente. E um estudante eficiente é aquele estudante que aprendeu, que sabe processar informação, que sabe pegar a informação e transformar aquilo em conhecimento. E isso é o que eu vou te ensinar dentro do treinamento Estudante Ninja. Mas antes de mais nada, vamos entender por que você não aprende exatamente. Bem, funciona assim: você vai para a escola, assiste um monte de aula, e aqui, logo nesse primeiro passo, existe 2 possibilidades: ou a aula é boa, ou a aula é ruim, tá? Guarda isso. Se a aula for boa, bacana, você se entusiasmou, você meio que aprendeu, aí você vai ter mais facilidade para aprender, na verdade. Então a aula foi boa, você aprendeu, foi legal. No segundo cenário, a aula é ruim, e aí o professor não tem uma didática boa, a estrutura da escola não é legal, a matéria é muito chata e você acaba não aprendendo. Bem, eu quero te falar que esses 2 cenários são extremamente ruins para você. Ah, Caio, mas se a aula for boa, eu aprendo. Não, você não aprende assistindo aula. E isso é uma verdade que muitos estudantes não querem ver. Por quê? A aula vai servir apenas como uma apresentação daquele assunto. O estudante que ele se confia
confia apenas em assistir a aula para aprender, logo em seguida, pouco tempo depois, questões de dias ou até semanas, ele esqueceu aquele assunto. Passou a prova, esqueceu. Isso é péssimo para quem precisa estudar no longo prazo, concurso, vestibular e esse tipo de coisa. Então, a configuração disso é extremamente ineficaz. Quando você está no segundo cenário, a coisa é pior ainda, porque gera uma outra dificuldade. Vamos imaginar a seguinte coisa. Você foi lá e assistiu a aula de matemática do professor mais velho da sua cidade. Uma didática extremamente ultrapassada, decoreba, entre outras coisas. E aí, bararau, você não entendeu absolutamente nada do que esse professor falou. Só que você é cobrado em aprender esse assunto, porque se você não aprender, você é burro. Nossa, eu não aprendi. Ah, ele é burro, eu não entendo. E aí isso acaba entrando na sua cabeça. Ah, eu nunca vou aprender matemática. Ah, eu nunca vou aprender física. E por aí vai. Aí o que acontece? O seu cérebro, ele odeia ficar nesse tipo de situação. Ele odeia ficar desconfortável. Porque toda vez que você vai estudar física, química ou qualquer matéria que você tenha muita dificuldade, você sofre. Você não consegue entender, aquilo gera um sofrimento para você. Você se diminui. E o seu cérebro não quer isso. O que vai acontecer? Quando você for estudar aquela matéria, por mais que você esteja muito interessado, por mais que você esteja muito entusiasmado, o seu cérebro vai começar a sabotar aquela ação. Por quê? Porque ele sabe que quando você estuda isso, você fica desconfortável e ele não quer isso para você. Então você percebe que essa maneira de estudar, ela é extremamente ineficiente e eu posso até dizer que ela é extremamente prejudicial. E agora eu vou te falar como é que você deve estudar. E é justamente seguindo os 5 pilares que eu passo no treinamento Estudante Ninja: organização, planejamento, execução, análise e ajuste. Vamos aqui para a tela do meu computador e eu vou detalhar um pouco melhor essas 5 etapas. E você só assistindo essa explicação, você já vai ter condições de ficar muito melhor como estudante. Vamos lá. Bem, já estamos aqui na tela do meu computador. Estou usando aqui o Notion, que é um aplicativo de organização. Vamos lá, eu já coloquei aqui os 5 pilares, que são organização, planejamento, execução, análise e ajuste. Vamos começar pela organização. O que você precisa entender de organização? Você precisa ter rotina, tá? Você precisa ter uma rotina de estudos. Você precisa ter horários. Então você precisa ter uma organização de horários. Isso é o mais importante. Porque com a organização de horários, você se torna mais eficiente. Você sempre estuda no mesmo horário. Você sempre executa. Você sabe o que tem que estudar. E aí vem o segundo passo da organização, que é a organização de rotina, tá? Organização de rotina. E por último, organização de conteúdo. Conteúdo. E aí, você com essa organização, você perde menos tempo. Você sabe o que estudar. Você já chega para executar uma atividade. Você já chega para estudar sabendo o que você vai estudar, sabendo onde você precisa melhorar, sabendo o que você tem que fazer. Então, organização é o primeiro pilar. Dentro do treinamento, eu vou te ensinar a criar uma rotina vencedora, a ter uma organização de horário definida, a você criar o seu planejamento completo, a sua organização, se organizar de fato. Aí você pode falar: Caio, mas eu não tenho muito tempo, minha rotina é uma loucura. Aí você tem que parar, porque se a sua rotina é uma loucura, você não tem controle sobre a sua rotina. E eu vou te ensinar a ter controle sobre a sua rotina e aí conseguir tempo de onde for. Caio, eu trabalho, eu faço um bocado de coisa, eu não tenho tempo. Tem, e eu vou te provar dentro do treinamento como arranjar de 4 a 6 horas de estudo por dia. E é isso mesmo trabalhando bastante, tá bom? E aí o próximo passo é o planejamento. Você vai se planejar, você vai planejar o que estudar, como estudar, onde estudar e quando estudar. Eu vou te ensinar a se organizar dessa maneira para aprender tudo isso. Então, esses 2 primeiros passos são o essencial. Sabe o que acontece? A grande maioria das pessoas que querem aprender alguma coisa pulam isso. E isso não serve só para estudo, não. Isso serve para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Caio, eu quero montar uma empresa. Se você não tiver organização e planejamento, a sua execução vai sair uma... Você entendeu? Então, Caio, eu quero estudar, quero passar no vestibular. Se você não se organizar e se planejar, você não vai conseguir. Quero passar naquele concurso, quero aquela promoção. Se você não se organizar e se planejar, você não vai conseguir ou vai demorar muito para conseguir. Então, organização e planejamento, elas agilizam o processo de conquista do meu objetivo. E aí a gente vai para execução, que é basicamente os estudos. Como estudar, técnicas de estudo,
técnicas de leitura, técnicas de resolução de problemas, técnicas de análise de enunciados. O que é isso, técnicas de análise de enunciados, Caio? É basicamente você ler uma questão, entender essa questão e conseguir, e o mais importante que eu considero aqui, é você extrair as informações corretas e estritamente necessárias para você resolver aquele problema, para você resolver aquele enunciado, aquela questão. O que acontece no antigo sistema? O professor chega assim, senta lá e estuda. Você percebe que é muito mais do que isso, você precisa de técnica, você precisa de exercícios e tudo mais. E aqui você vai fazer muitos exercícios também. Exercícios. E aí o próximo passo é a análise. Você vai pegar tudo que você estudou, você vai pegar o exercício e vai fazer uma análise profunda. Você vai identificar os pontos fortes e fracos do seu estudo, certo? Você vai criar tabelas de acompanhamento. Você vai criar gráficos de evolução. Na verdade, você não vai criar, você vai preencher, porque dentro do treinamento eu já trago essas tabelas e eu já trago esses gráficos para serem apenas preenchidos com as informações. Então, o que acontece? Você estudou matemática lá, geometria plana, desculpa. E aí você fez 10 exercícios, 10 questões. Dessas 10, você errou 7. Poxa, aí você vai lá na sua tabela, no seu gráfico, preenche, e aí você volta, reestuda através das técnicas de estudo e acompanhamento. Você sabe o que você precisa estudar. Por quê? Quando você vai fazer essa análise, você vai acabar entendendo aonde você precisa estudar, por que você errou, o como você errou. Você vai pegar as questões que você errou e entender por que você errou. E aí você vai voltar para fazer o ajuste. Quando for fazer o ajuste, você vai voltar já naquele assunto específico que você ainda é fraco. Então, através dessa análise, com as técnicas de estudo, você consegue fazer agora o próximo passo, que é o ajuste, que é, no caso, entender aonde você precisa melhorar. Depois que você entende onde você precisa melhorar, você vai atacar apenas os assuntos necessários para melhorar. Ou seja, você não vai revisar tudo de novo, não. Você vai estudar apenas o que você ainda não é bom. Fazer uma revisão geral, rapidinho. A gente vai te ensinar isso dentro do treinamento. E aí você vai atacar apenas aonde você precisa melhorar. Tanto que a revisão, a curva de aprendizado aumenta e a quantidade de matéria estudada diminui. Essa é a revisão. Mas provavelmente pode ser que esteja acontecendo ao contrário com você. Você não está evoluindo no conhecimento e está estudando cada vez mais. Porque se você não sabe o que revisar, ou como revisar, ou quando revisar, você vai acabar estudando mais e vai continuar aprendendo a mesma quantidade. Isso é errado. E provavelmente você esteja fazendo isso e não esteja sabendo por quê. Você não tem um acompanhamento. Então, com isso tudo aqui, ó, com esses 5 pilares, você vai conseguir ter resultados efetivos. Entendeu? Aí você pode pensar, nossa, Caio, eu não consigo fazer isso, eu nunca me organizei, eu nunca me planejei. E eu quero te falar o seguinte, a grande maioria das pessoas que entram no treinamento Estudante Ninja são alunos que têm uma organização péssima. Isso é regra. Mais de 95% dos estudantes não têm um mínimo de organização. E dentre os 5, para piorar ainda, a grande maioria se organiza mal e porcamente. Então, se você se aprender a se organizar, a se planejar, a executar, a analisar e ajustar o seu estudo, você vai aprender qualquer coisa. E é justamente isso que eu ensino dentro do treinamento. Aí você pode pensar, nossa, isso não deve ser pra mim, isso nem funciona direito e tudo mais. Olha só esse caso aqui do Gabriel. O Gabriel, ele é um estudante nosso que chegou, ele tem depressão. O Gabriel, ele tem muita dificuldade, tinha muita dificuldade na hora de estudar, muita ansiedade, não conseguia se organizar. Então, só o simples fato dele conseguir se organizar, se planejar e executar o estudo dele, já fez uma guinada absurda. Tem o caso da Raíssa Bermon também, que também tinha muita dificuldade, viu uma melhora significativa apenas mudando alguns hábitos de estudo. Isso é sensacional. E esse é o grande lance do treinamento. Apenas com poucas alterações que você faz na sua rotina de estudos, você consegue ter resultados absurdos. O caso da Denise Leal também é um caso muito comum, onde a maioria dos estudantes tem muita dificuldade em matemática, por exemplo. Mas porque você foi ensinado matemática da forma errada. Você não aprendeu a raciocinar, a pensar e principalmente a aplicar matemática. E isso eu ensino dentro do nosso treinamento. O nosso treinamento ele é extremamente completo nessa parte. Ele te ensina desde o básico até o avançado. Se você coloca em prática tudo que é ensinado lá dentro, você vai aprender qualquer coisa em pouco tempo. Porque cada vez mais você vai se tornar mais eficiente. E aqui eu tenho alguns depoimentos de alguns alunos que tiveram contato com o nosso treinamento e tiveram resultados significativos. Bem, mas afinal de contas, Caio, o que tem de especial dentro desse treinamento? Eu vou te falar tudo o que tem dentro do treinamento para você entender mais ou menos como funciona. Dentro do treinamento você vai ter acesso a um grupo VIP no Telegram.
Nesse grupo VIP, eu dou aulas toda semana de como se organizar. Eu pego estudos de caso de alguns alunos e a gente disseca esse estudo de caso para aprender aonde ele tá acertando e aonde ele tá errando. Então, toda semana tem uma aula comigo exclusiva. Caso você não tenha disponibilidade para assistir essas aulas, você vai ter acesso às gravações dessas aulas. Aonde, Caio? Dentro de uma plataforma exclusiva. Dentro dessa plataforma exclusiva, você vai ter acesso a essas gravações. É claro que não é só isso. Eu vou disponibilizar também, como eu falei anteriormente, as planilhas de acompanhamento, onde você vai preencher as planilhas de acompanhamento e conseguir acompanhar a sua evolução. Isso você não encontra, você não vai ter que fazer, você só tem que preencher. Então vai muito mais do teu comprometimento nesse momento. Eu ainda vou disponibilizar baterias de exercícios de acordo com a demanda dos nossos estudantes. Se você vai fazer ENEM, vestibulares, concursos para matemática, que exigem matemática, que exigem física, eu vou deixar baterias de exercícios. E juntamente com a planilha de acompanhamento, você vai sentir a sua evolução nesse momento. Um brinde que eu quero dar dentro da plataforma também são alguns simulados. Deixa eu explicar uma situação aqui. Simulado é extremamente importante para quem está se preparando para o vestibular ou para um concurso. Se você não simula, você corre o risco de chegar na hora da sua prova e ser pego de surpresa, porque você não está preparado, porque você não teve contato com aquela situação, com aquele tipo de situação. Então, simulado é muito importante e a gente vai disponibilizar alguns simulados sim dentro da plataforma. E o mais importante de tudo é que o conteúdo, ele é gerado infinitamente, porque toda semana eu estou gerando conteúdo novo para dentro do treinamento. Então, você vai estar em constante contato com novas técnicas, com novos conteúdos, tirando as suas dúvidas, podendo perguntar durante a aula, com toda tranquilidade. A gente vai responder o máximo de pessoas possíveis dentro da plataforma. E dentro dessas aulas, muitas das dúvidas são frequentes. Você pode pegar essas dúvidas frequentes e podem se encaixar perfeitamente no que você está com dúvida naquele momento. Então, é uma comunidade que só vai te alavancar, te colocar para cima para você se tornar um estudante. Ainda como bonificação, eu tenho alguns treinamentos exclusivos fora a parte, que claro, você não vai pagar absolutamente nada. Quando você tiver acesso à plataforma, você vai ter acesso a esses treinamentos gratuitos. Quais são esses treinamentos, Caio? São esses aqui. Um treinamento de contas rápidas. Eu vou te ensinar a fazer contas de cabeça mais rapidamente. Se você já veio aqui pelo TikTok, ou veio por uma propaganda, ou veio pelo meu conteúdo no Instagram, você sabe que eu sempre dou dicas de como fazer contas rápidas. Só que agora eu vou te dar um treinamento completo. Um treinamento de como você vai evoluir fazendo contas rápidas na prática. Eu vou fazer muitas contas com você durante esse treinamento dentro do treinamento Estudante Ninja. Então é uma coisa que você não encontra por aí, você não vai investir absolutamente nada para ter esse treinamento. Eu falei para você que é importante você ter a capacidade de extrair informações do seu enunciado. Pois muito bem, eu vou te dar também um treinamento, eu vou te ensinar a ler uma questão e extrair tudo o que você precisa extrair daquela questão, entender aquela questão e resolver essa questão rapidamente. Treinamento completo, muito bacana, você também não vai encontrar por aí com muita facilidade, você vai ter acesso a ele gratuitamente dentro da plataforma. Outra coisa muito interessante que eu quero te mostrar é um treinamento de gerenciamento de tempo, é um treinamento específico para você gerenciar seu tempo. Não é um treinamento longo, mas é um treinamento extremamente objetivo. Você vai saber organizar o seu tempo da maneira correta para extrair a máxima eficiência, para ganhar tempo, para ter tempo de qualidade também com a sua família, por exemplo. Não é só estudar, também você precisa descansar. E esse treinamento de gerenciamento de tempo é essencial para quem tem pouco tempo para estudar, ou quem tem muito tempo e não sabe como estudar exatamente, ou dividir os seus horários. Então, esse treinamento também vai estar a custo zero dentro da plataforma. E aqui vem o recheio principal, o próprio treinamento Estudante Ninja. Eu vou te dar um treinamento completo, onde você vai aprender a se organizar, se planejar, executar com técnicas de estudo e vai saber analisar. Vou te ensinar a usar as tabelas e vai saber fazer revisões, os ajustes. Assim você vai aprender absolutamente qualquer coisa. Caio, só serve para coisas da escola? Não. Serve também para, por exemplo, se você quer aprender um violão, serve. Se você quer passar no vestibular, serve. Se você quer ganhar uma promoção no seu trabalho, serve. Então, esse treinamento vai servir para toda a sua vida. Não é um treinamento exclusivo para você passar no vestibular. Se você pegar e fazer tudo que eu falar nesse treinamento e tendo em mente que isso não é uma pílula mágica, que sem o seu comprometimento isso não vai dar certo, com isso em mente você vai conseguir conquistar qualquer assunto que você queira aprender, qualquer coisa que você queira aprender, inclusive aumentar a sua produtividade absurdamente. Pessoal, eu não tô falando isso da boca pra fora não. Eu vivo esse treinamento. Eu ensino para outros estudantes, mas eu mesmo aplico na minha vida. Por quê? A minha vida é corrida. A minha vida é corrida. Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar aula, eu tenho que cuidar de criança, eu tenho que arrumar a
casa. Ou seja, a minha vida é muito corrida, eu tenho pouquíssimo tempo para realizar minhas tarefas. Então, se eu quero aprender uma coisa nova, eu utilizo toda essa estrutura para aprender uma coisa nova. E deixa eu te falar uma coisa, eu sou viciado em aprender coisas novas. Toda semana eu tô estudando uma coisa diferente. Toda semana eu tô me aprimorando. E eu tenho pouco tempo para fazer isso. Então, tudo isso que eu falei para você agora, eu tô trazendo para você porque eu vivo isso. É anos e anos de experiência que eu tô trazendo dentro desse treinamento. E eu tenho certeza que um treinamento completo, compacto desse aqui, você não vai encontrar com facilidade na internet. Aí tu pode me perguntar, caramba, isso vai custar o olho da cara? Não, não vai custar o olho da cara. Primeiro porque eu não acredito que você tenha que pagar rios e rios de dinheiro para ter acesso a conhecimento. E é claro que não vai ser um preço absurdo, mas também não vai ser uma mixaria. E aí entra um conceito muito interessante. Quanto custou para mim reunir toda essa informação? Bem, foram mais de 10 anos dando aula, aprimorando esse conhecimento. Então, o dinheiro não compra isso. É experiência. Segundo ponto, foram mais de 10 mil reais investindo em aprimoramento, cursos, palestras, workshops, para eu me aprimorar e conseguir compactar um monte de coisa, um monte de informação que eu agreguei dentro desse treinamento. E um outro ponto interessante é uma pergunta que eu te falo. Se você quer mudar de vida através do estudo, se você quer melhorar através do estudo, quanto é que vale isso? Quanto é que vale uma vida melhor para você? Quanto é que vale você parar de sofrer na hora de estudar? Quanto é que vale a sensação de você passar naquele vestibular? Quanto é que vale aquela sensação boa de você ter o dever cumprido? Quanto é que vale aquela sensação de dar orgulho para os seus pais, dar orgulho para sua família? Quanto é que vale essa sensação? Poderia facilmente cobrar 4, 5 mil reais em um treinamento desse. Afinal, a quantidade de coisas que você vai ter acesso é absurda. Bem, como eu falei, esse valor, apesar de ser justo, não é o que eu quero chegar. Se eu te falasse que você deveria investir R$1.000 nesse treinamento, ainda assim estaria muito justo e bem abaixo do preço que ele realmente vale. Você dificilmente vai encontrar um curso específico que trate disso. Quando você faz um curso específico de matemática, um curso específico de vestibular, que tem uma qualidade um pouco melhor, eles não vão te ensinar essa estrutura. Como eu te falei, o sistema educacional não ensina a estudar, ele apenas dá conteúdo, conteudista. De forma muito boa, muitas vezes. Você tem que pagar aí 300, 400 reais por mês num cursinho, por exemplo. 500, 600 num curso específico. Então, por exemplo, R$1.000 num curso desse que vai te ensinar a aprender qualquer coisa, e o melhor de tudo, te ensinar você a aprender qualquer coisa de forma independente. Você não vai mais depender de aulas para aprender algum assunto. Você vai procurar o conhecimento. Você vai aprender a construir um conhecimento forte. Se esse treinamento valesse R$1.000, ainda assim estaria de bom tamanho. Mas eu não quero fazer isso. Mais uma vez, eu quero um valor bem mais acessível. E é por isso que eu vou te colocar uma proposta agora aqui em cima da mesa. 10% desse valor. É isso mesmo. R$99,90 é o valor que você vai investir para ter acesso a esse treinamento durante um ano. Sem pegadinha, sem planos, sem linhas miúdas. Você vai ter acesso a absolutamente tudo isso que eu falei aqui para você por apenas R$99,90. É isso mesmo. 10% do valor que ele realmente vale. Caio, por quanto tempo isso vai ficar no ar? Eu poderia mandar um papo de vendedor aqui e dizer que amanhã eu vou tirar. Não sei, cara, mas eu realmente não sei. Pode ser que amanhã eu mude o valor, pode ser que eu coloque mais barato, pode ser que eu coloque mais caro, você pode pagar para ver. Mas a questão não é exatamente dinheiro nesse caso. Você pagar 300, 400 reais ainda valeria muito, mas você aproveitar essa oportunidade de pagar apenas R$99 é imperdível. E eu ainda vou melhorar um pouco mais essa oferta. Você pode parcelar esse valor em até 12 vezes sem entrada e sem juros. Maravilha! É isso mesmo. Cara, tá imperdível. Isso dá R$9,90 por mês. É menos de 30 centavos por dia. É menos que um bombom vale hoje em dia. Então você investe menos de um bombom por dia para ter acesso a um conhecimento que vai te gerar muito mais conhecimento e te levar a absolutamente a qualquer lugar do planeta que você queira estar. Ou qualquer coisa que você queira ser. Então agora você tem precisamente 3 opções. A primeira opção é você continuar sendo o estudante que você é. Estudando da mesma forma, aprendendo da mesma forma e tendo os mesmos resultados. A segunda opção é você correr agora para a internet e baseado no que eu te ensinei aqui nesse vídeo, você correr atrás desse conteúdo. Você consegue? Consegue. Você vai precisar de um certo tempo para reunir isso. É uma opção. Vai dar muito mais trabalho, você vai gastar muito mais tempo. E economizar aí R$100. Ou a terceira opção, você pode investir esses R$100, cortar uma boa parte do caminho e aprender de verdade a aprender qualquer assunto. Cara, eu sinceramente espero que você tome a decisão certa e venha participar do nosso treinamento. Ele é um treinamento completo. Não existe
existe satisfação maior pra mim de ler comentários como esses que eu tenho aqui no TikTok, por exemplo. E são alguns alunos que tiveram contato com as minhas técnicas e tiveram resultados expressivos em pouquíssimo tempo. Então, se isso faz sentido pra você, eu espero do fundo do meu coração que você tome a decisão correta. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo. E eu espero você dentro do treinamento Estudante Ninja.